Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de informática, tá? Aula aí para correção da prova, para a gente finalizar aí, né, o segundo bimestre, certo? Próxima semana vocês vão ter umas fériasinhas, né? Uma semana de férias. Então nós temos essa semana aí para finalizar as nossas notas, ok? Todo mundo fez a prova, teve uma nota baixa. Eu vou conversar com a pessoa pessoalmente, né? Pessoalmente não, no privado, no WhatsApp, ok? Peço a João Antônio, se eu não me engano, e Juan que me envie o trabalho. Não enviaram nenhuma parte do trabalho. O trabalho foi composto de duas partes. Todo mundo enviou, menos o João, menos o Juan. Não enviaram nenhuma parte, ok? Se eu estiver equivocado, falem comigo no WhatsApp e mostrem, né, que vocês enviaram algo desse tipo. Mas eu já verifiquei e não foi enviado, ok? Então vocês têm até quarta-feira para me enviar esse trabalho. Vou falar com vocês também no privado do WhatsApp, né? Até porque eu já não acredito que eu já tenha falado uma vez ou não lembro. Mas vocês deveriam ter feito ao menos a primeira parte do trabalho. Lembrando que essa parte é uma nota, né? A nota de vocês vão ser 3 notas: a avaliação parcial, verificação global e o trabalho parcial, né? Se não tem uma dessas três, só fica duas. Mesmo que você tire 2,10 para dividir para 3, você vai ficar com nota baixa, certo? Então vamos ficar atentos quanto a isso aí, tá? Vamos ficar atentos, procurem os trabalhos, certo? Eu vou falar com vocês no privado para a gente procurar uma forma para resolver isso daí, ok? Então provavelmente hoje, né, quando vocês vão assistir esse vídeo na segunda-feira, eu já tenha falado com vocês a respeito disso daí, tá bom? Então pessoal, passando aqui para corrigir a prova, peguei um exemplo aqui de alguém que tirou 10 na turma de vocês, tá? Uma prova bem tranquila, né? Fácil, a prova estava fácil. Nada além do que a gente viu nas nossas aulas. Então quem assistiu a aula resolveu tranquilamente, né? Primeira questão. São tipos de sistemas operacionais existentes e mais utilizados, né? A gente discutiu isso inúmeras vezes, inclusive eu abordei só esses dois sistemas operacionais. Não tinha como errar uma questão dessa. É inaceitável. Então a opção correta, Linux e Windows, né? Porque foram os dois sistemas operacionais que a gente estudou e que são os mais utilizados hoje, né? Se você for olhar, pessoal, se vocês olharem as alternativas, Linux e Word, né? O Word é um aplicativo, Instagram é um aplicativo, Instagram e o Word são dois aplicativos, então não tem nada a ver com o sistema operacional. Você vai só eliminando aqui e consegue chegar a um resultado, né? Mas acredito que com a pressa muita gente não presta atenção. Então, primeira questão, letra A, né? A resposta correta. O sistema operacional. Segunda questão, né? O sistema operacional é utilizado em diversas coisas na máquina e principalmente para proteger o computador de vírus apenas, não. Ele protege de vírus, mas não só isso, né? Guardar os arquivos apenas, não. Ele não só guarda os arquivos, né? Gerenciar todos os recursos disponíveis na máquina a fim de organizar, detalhar e distribuir os processos de forma que organize a máquina. Então, a resposta correta é guardar fotos, não, né? Então a resposta correta é essa, né? O sistema operacional já está dizendo. Quando você lê aqui, gerenciar todos os recursos, né? Aí você já via que era a resposta correta, ok? Terceira questão. O sistema operacional é importante para todo o funcionamento do computador. Sem ele, não poderíamos utilizar todos os recursos que o hardware nos oferece. Diante disso, podemos marcar a alternativa incorreta. Diante disso, não tem esse podemos, tá? Perdão. Marque a alternativa incorreta. O sistema operacional distribui todas as tarefas a fim de, né, isso aí, blá blá blá. A gente sabe que o sistema operacional distribui. Quando está distribuindo ali, ele está organizando, né? Então é a resposta correta. Ele torna o ambiente mais favorável para que o usuário sinta facilidade ao utilizar o software. Exatamente. O sistema operacional mais utilizado são o Windows e Linux, que foi o que nós vimos nas nossas aulas. Então, é responsável apenas por gravação de CD. Errado, né, pessoal? O sistema operacional não é responsável apenas por gravação de CD, certo? Então a alternativa certa aí seria essa, porque é a incorreta, né? Eu botei em maiúsculo aqui para vocês se atentarem quanto a isso. Qual sistema operacional é mais utilizado? Por qual motivo, né?
Isso eu falei inúmeras vezes, que o sistema operacional Windows é o mais utilizado por conta da sua interface, né? Que ela é bem mais fácil, ela é amigável, muita gente consegue entender ela facilmente, né? Então é uma questão também que não se pode errar uma questão dessa, né? Então a resposta correta, o Windows, por conta de sua interface ser mais fácil de compreender, né? Qual a principal vantagem do sistema operacional Linux, né? A gente discutiu isso muito. O Linux é um sistema grátis, então você procuraria aqui o nome grátis, né? Seu sistema totalmente pago? Não. Seu sistema que disponibiliza material para gravação? Não. Seu sistema fechado? Não. Ele é um sistema totalmente aberto, como eu falei para vocês, né? Seu sistema parcialmente livre de vírus e totalmente grátis. Quando você visse o grátis aqui, você já sabia que a correta era essa, né? Porque ele é um sistema operacional totalmente grátis, ok? A gente entra em memórias agora, certo? Uma memória que ao desligar o computador, ela perde todas as suas informações. É uma memória, isso aí pessoal, falei inúmeras vezes, né? Que a memória, quando você desliga o computador, né? E ela apaga, é uma memória volátil, certo? É uma memória volátil. Quando ela apaga, né? Você desliga o computador e ela apaga, ela é uma memória volátil. Que no caso a gente tem um exemplo, a memória RAM, a memória volátil, né? Então a resposta correta aqui, volátil. O HD é uma memória cuja principal função é guardar todas as informações que o usuário deseja salvar por tempo indeterminado. Esse dispositivo trata-se de uma memória volátil ou não volátil? Se volátil, quando desliga ele apaga, né? Se o HD, que quando desliga ele não apaga, é o que? Não volátil, né, pessoal? Não volátil. Tá na cara também essa questão. Quando a memória não apaga, né, quando o computador é desligado, é uma memória não volátil, ok? A memória RAM é de extrema importância para o computador, pois ela auxilia um dispositivo na hora do processamento. Só você ver aqui, processamento, você já deveria saber, né? Que dispositivo é esse? Eu falei na aula que a memória RAM auxiliava diretamente o processador, né? Então, quem assistiu a aula, quem assistiu a aula de revisão, né, ao menos a aula de revisão, sabia que o processador, né, a memória RAM auxilia diretamente o processador, por isso que ela influencia diretamente a rapidez, né, a eficiência do seu computador. Questão 9. No universo do armazenamento secundário, os principais para computadores são HD e SSD, né? Qual a diferença, né, qual a principal diferença entre esses dispositivos? A gente viu muitas diferenças, né? Mas você analisar aqui tamanho do hardware, não faz sentido. Volátil, não faz sentido. É a memória não volátil, eles dois, né? Livre de vírus, o que é que tem a ver, né? Então seria o preço, que um para o outro é muito diferente, e a capacidade de armazenamento, que um para o outro é muito diferente, que eu falei muitas vezes na aula, né? Frisei isso aí muitas vezes na aula. Questão 10. Uma memória que guarda informações necessárias para as configurações do computador e a memória só de leitura. Que dispositivo é esse? Eu falei na aula também, né? Dei exemplo até da BIOS do computador, que é uma memória só de leitura, né? O que é uma memória só de leitura? A memória ROM, né? Uma memória só para leitura, né? Para algo que precise ficar gravado ali no computador, né? Para o computador ler em algum, né? Em determinado momento aí que ele precise. Então é uma memória do tipo ROM, certo? Questão correta aqui, memória ROM. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso, né? As 10 questões estão aí, tranquilas demais, fáceis. As questões estão fáceis demais, né? Nada além do que nós trabalhamos. Nada além do que nós trabalhamos. Então, eu volto a pedir a vocês, né? Quem tiver com pendências no trabalho, no caso é o Juan e o João, certo? Vocês dois têm até quarta-feira para enviar o trabalho para mim. Eu vou falar com vocês hoje, no caso na segunda-feira, amanhã, né? Vou falar com vocês para a gente resolver esse problema. Por quê? Porque nós vamos fechar as notas, certo? E eu preciso das notas de vocês. Vocês não podem ficar com zero, não tem essa alternativa, né? E eu peço também mais responsabilidade, né? Já passou da data de entregar há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu sempre, toda aula eu falo, ó, o trabalho, ó, o trabalho, ó, o trabalho, ó, o trabalho, tá bom? Então, amanhã
eu já falo com vocês, falo com quem tirou nota baixa também, pra gente ver isso daí. Pessoal, peço desculpas o que aconteceu. Foi um erro no sistema, tá? Na hora da prova. Eu não tinha culpa. A prova a gente faz muitos dias antes. Já bota no sistema para justamente não acontecer aquilo que aconteceu, tá? Então eu peço desculpas a vocês pelo ocorrido, mas foi resolvido. Quem tirou 10, tirou 10. Quem tirou nota baixa, certo? E resolveu. Eu só peço desculpas pelo constrangimento que foi causado, tá? Então, aproveitem as suas férias, né? Umas férias bem curtas, que a gente volta aí depois do feriado de 7 de setembro. Se eu não me engano, a gente só vai voltar na semana seguinte, porque nossa aula é na segunda-feira e dia 7 de setembro é feriado, ok? Até a próxima aula. A gente já volta com um assunto mais interessante, mais prático, tá? Vamos parar aí um pouco aí com esse assunto mais teórico. Vou apresentar algumas coisas mais interessantes para vocês, ok? Quem tiver alguma sugestão, que deseje trabalhar, pode falar comigo também, que a gente tá, que eu atendo aí o que vocês pedirem. Tchau, tchau e até a próxima aula.